na primeira leitura de hoje, Deus fala pela boca do profeta Isaías que o povo abandonado, o povo exilado, será de novo reunido. O Senhor vai reconduzi-lo, o Senhor vai levá-lo de volta para casa e haverá abundância, haverá festa, alegria, fecundidade. Alegra-te, ó estéril, que nunca foste mãe. Exulta e regozija-te, tu que nunca deste à luz. Os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da bem casada. Essa é uma imagem que muitas vezes aparece, sobretudo no Antigo Testamento. A mulher que era estéril, Deus a faz mãe de muitos filhos. Mas a mãe de muitos filhos definhou. Alarga o espaço de tua tenda, porque os teus filhos serão numerosos. Então o profeta fala do crescimento do povo de Deus, da sua volta do exílio. Teu esposo, aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Por um tempo, por um breve período de tempo, eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti. Deus permitiu o exílio, Deus permitiu a desolação, o abandono, para que o seu povo se voltasse para Ele, para que o seu povo se lembrasse do seu Deus, se lembrasse da aliança com Deus. Mas agora Deus promete agir com misericórdia e acalentar, consolar o seu povo. Faz uma promessa de paz, uma trégua, porque Israel é o povo que luta com Deus. Jacó recebeu esse nome depois daquela noite em que ele lutou com Deus, lutou com o anjo de Deus. E os seus descendentes passaram a ser chamados por esse nome, Israel. Então Deus promete aqui uma trégua. Vai consolar o seu povo infiel, como a mulher repudiada, ele diz. Como a esposa repudiada na mocidade, mas eu vou te trazer de volta para casa. Tudo isso aconteceu para que o Senhor purificasse o seu povo. Tudo isso aconteceu como consequência das infidelidades. Mas Deus é misericordioso. Ele não se contém. Ele não é capaz de abandonar o seu povo para sempre. É apenas pedagogicamente que ele se afasta. É apenas para educar seus filhos, para ensiná-los que ele
os fere, para depois reconduzi-los. Nós devemos acolher a educação que o Senhor nos dá, a pedagogia divina, que de tantos modos nos ensina, nos educa, nos purifica, nos orienta, nos põe de volta nos trilhos, nos reconduz ao bom caminho. Aceitar a educação do Senhor, o modo como Deus nos ensina. E no Evangelho nós continuamos ouvindo, como ontem, aquele trecho do Evangelho que ouvimos no domingo, porém a versão de São Lucas. Então ontem os discípulos de João Batista são enviados a Jesus para perguntarem se Jesus é mesmo o Messias ou não. E vem a continuação agora, Jesus falando para os seus discípulos a respeito de João. Parece que São Lucas copiou, palavra por palavra, o Evangelho de São Mateus, porque o Evangelho de São Mateus, pelo que se sabe, é mais antigo. As palavras são quase que as mesmas. Mas no final, nós encontramos algo que não está lá em São Mateus. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Essa é uma expressão forte de Jesus. Aqueles que não reconheceram a justiça de Deus, todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos, aqueles que eram rejeitados, que eram considerados perdidos, até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo. Os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de Deus. Fazendo isso, eles tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Nós podemos tornar inútil para nós mesmos o projeto de Deus. Receber em vão a graça de Deus, de modo que ela não produza fruto em nós. Mas, claro, nós não queremos inutilizar o projeto de Deus, tornar estéril, tornar vã a graça de Deus. Ele tem um projeto de amor, de salvação, uma história de salvação que Ele quer escrever na nossa vida. Como é que nós inutilizamos o projeto de Deus? Agindo como agiram aqueles mestres da lei e fariseus, não reconhecendo a justiça de Deus, ouvindo, mas rejeitando, no caso aqui, o batismo de João, que era um batismo penitencial, um batismo para a conversão. No nosso caso, não vivendo o nosso batismo, não vivendo as promessas que fizemos de rejeitar a Satanás, as suas obras, as suas seduções. A justiça de Deus significa o ato pelo qual Deus nos tornou justos. No dia do nosso batismo, nós recebemos a graça da justificação. E se nós não conservamos essa graça, então nós anulamos, nós tornamos nula,
sem efeito, estéril, a graça de Deus na nossa vida, inutilizando o projeto de Deus. Deus tudo fez para nos salvar. Mas, como dizia Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. É necessária a nossa colaboração, a nossa cooperação, o nosso consentimento. Então peçamos a Jesus nesta Santa Missa que a sua graça em nós não fique estéril. Como disse o profeta Isaías, a mulher que era estéril a faz mãe de muitos filhos. Que a graça de Deus em nós seja fecunda e produza frutos de conversão para a vida eterna. Amém.